Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Soberano Deus eterno Pai, Senhor amado, neste momento, eu venho, Senhor amado, em primeiro lugar, pedir perdão de todos os meus pecados, pensamentos e obras. Em segundo lugar, Pai amado, eu venho te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E em terceiro lugar, Pai amado, eu venho fazer um pedido ao Senhor. Peço que o Senhor venha usar a minha vida como instrumento nas suas mãos. Que não seja, Pai amado, o discípulo Diego Freitas pregando, o discípulo Diego Freitas falando, que não seja os meus pensamentos, as minhas vontades, mas que seja o Senhor falando através de mim. E assim, Pai amado, como músico, utiliza um instrumento de corda, de sopro ou de percussão para fazer a nota musical que ele quer ou que ela quer. Eu venho pedir ao Senhor, Pai amado, que venha estar usando a minha vida nas suas mãos. Use, Senhor amado, este instrumento chamado Diego Freitas em suas mãos, e que não seja eu, mas que seja o Senhor. Porque, Pai amado, nós sabemos que um instrumento, uma guitarra, um violão, a bateria, um instrumento de sopro, Pai amado, o saxofone, ele não tem autonomia. Ele não consegue, Senhor amado, automaticamente gerar notas musicais ou som. Por isso, Pai amado, ele precisa e depende do músico para estar soando, para estar assoprando, para estar batendo ou tocando aquele instrumento. Então, Pai amado, venha usar a minha vida nas suas mãos, porque sem o Senhor eu não posso fazer nada. Então, use a minha vida nas suas mãos no estudo de hoje, em nome do Senhor Jesus. E antes, Pai amado, de encerrar, eu quero pedir ao Senhor que o estudo de hoje, Pai amado, de Mateus, capítulo de número 8, onde vamos estudar, Pai amado, o leproso purificado, onde vamos estudar do versículo 1 ao versículo de número 4. Quero pedir ao Senhor que até mesmo a oração, cada palavra, cada versículo, cada trecho deste estudo bíblico venha entrar na cabeça de cada pessoa, venha, ser amado, chegar aos ouvidos de pessoas nas mais de 40 plataformas que estamos disponibilizando este estudo. Que o Senhor venha transformar o estudo de hoje, que são palavras, em sementes, e que cada semente seja lançada, Senhor amado, através do ouvido, que entre no ouvido das pessoas essas palavras e se transformem em sementes, e que elas venham, Senhor amado, ser guiadas pelo Espírito Santo para ser plantada aonde essa pessoa mais necessita. Venha, Senhor amado, abrir os olhos espirituais dela, venha abrir o espírito dela e venha ensiná-la. É o que eu te peço e te agradeço. Estou fazendo a minha parte e peço que o Espírito Santo faça a parte dele, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém, Senhor. Mateus capítulo de número 8, versículo de número 1, o título diz: O leproso purificado. Versículo 1 diz assim: E, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Versículo 2: E, eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Versículo de número 3: E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Versículo 4: Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E assim, meu querido, minha querida, nós acabamos de ler, a parte que vamos estudar hoje. Hoje o nosso estudo é de Mateus capítulo de número 8, a primeira parte deste estudo, que foi dividido em várias partes, tá bom? Então hoje é a primeira parte,
o estudo número 1, que vai ser o leproso purificado. Vamos estudar do versículo 1 ao versículo de número 4, onde já vamos entrar para a parte da mastigação, para a parte do estudo bíblico, onde vamos mastigando versículo por versículo, palavra por palavra. Amém? Mas antes de entrarmos, quero dar algum recado para você, alguns recados para você. Quero pedir para você, primeiramente, se inscrever aqui no canal no YouTube do Projeto Quero Conhecer Jesus. Para você que não está no nosso canal, pesquisa aí quando você tiver um tempo, Projeto Quero Conhecer Jesus, porque no YouTube é mais fácil para você compreender e entender o nosso estudo bíblico, porque é em vídeo, ok? Mas se você está aí nas plataformas de música, apenas ouvindo o áudio, amém, estude, ouça, mas assim que tiver a oportunidade, venha para o estudo bíblico no YouTube, que vai te ajudar bastante, tá bom? Para você que está no YouTube, se inscreva no canal e clique no sininho e depois clique em todas, certo? Clique em inscreva-se, clique no sininho e clique em todas. Assim, toda vez que postarmos um vídeo novo, um estudo novo, você vai receber este estudo em primeira mão, tá bom? Segundo recado, o canal no YouTube do Projeto Quero Conhecer Jesus disponibiliza estudos bíblicos todos os dias, tá bom? De domingo a domingo, todos os dias às 5 e 7 da manhã. Exato, 5 horas e 7 minutos, nós disponibilizamos o estudo bíblico. Nós programamos vários estudos e todos os dias às 5 horas e 7 minutos você vai receber o nosso estudo bíblico do dia. Por isso que é importante você se inscrever no canal, ok? E também o último recado, quero pedir para você me ajudar a bater a meta de 500 likes neste vídeo, 500 likes neste estudo, ok? Assim você vai nos ajudar bastante. Teve qualquer dúvida, elogio ou até mesmo críticas, deixe nos comentários que eu vou responder para você, ok? Dado todos os recados, vamos agora para a parte do estudo bíblico de hoje. Mateus capítulo de número 8, versículo 1, mas antes ao título. O título diz, o leproso purificado. Então o título já nos ensina, já nos deixa claro o que vai acontecer nos 4 primeiros versículos do livro de Mateus, no seu capítulo de número 8. Vamos estudar sobre o leproso purificado. Peço que você preste muita atenção, porque esses 4 versículos, ele tem vários conhecimentos escondidos. Exatamente, escondidos, onde nós vamos desvendar para você algumas coisas que talvez você não saiba sobre este acontecimento do leproso purificado. Vamos então ao primeiro versículo. Versículo 1 diz assim, e, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Então esse versículo de número 1 nos deixa claro que até o capítulo 7, até o final do capítulo 7, Jesus trouxe o quê? Um discurso, digamos assim, um sermão, o Sermão do Monte, que ficou muito conhecido. Mas ali Jesus ele nos ensinou, detalhou. Jesus, eu falo que o Sermão do Monte, ele é a teoria. É a escola, é o ensino fundamental, é o ensino médio, é o ensino superior, é o doutorado em Jesus. Quer saber sobre Jesus? Quer aprender sobre Jesus? Quer saber as regras que Jesus deixou? Quer saber o que você tem que fazer para cumprir a vontade de Jesus, do Espírito Santo e principalmente de Deus? Então, o Sermão do Monte nos ensina detalhadamente sobre isso. E ali, então, depois que Jesus deu toda a teoria, ele termina o Sermão do Monte e desce do monte. E quando ele desce do monte, ali segue ele uma multidão, né? O versículo 1 confirma isso, que ele desceu do monte e com ele veio uma grande multidão, muitas pessoas seguindo Jesus depois dele ter pregado, ensinado, falado sobre o Evangelho, ok? Então vamos para o versículo 2. Versículo de número 2 diz assim, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Então o versículo de número 2 vai nos mostrar no início, do versículo
que eis que veio um leproso e o adorou. A primeira curiosidade, ou o primeiro ensinamento escondido neste pequeno trecho, e eis que veio um leproso e o adorou, uma das coisas escondidas que talvez você não saiba, é que aquele leproso, ele não, pela lei de Israel, ele não deveria estar ali. Todo leproso, na época de Jesus, ele era levado para uma caverna, onde todos os leprosos ficavam naquela caverna. Porque um leproso, ele não tem a autorização, digamos assim, ele não tem a liberdade de estar no meio do povo, no meio das pessoas. Ou seja, este leproso, ele não estava lá na montanha, lá no monte. Ele não estava junto com Jesus, junto com a multidão, ouvindo a pregação de Jesus. Talvez ele estava um pouco próximo e deve ter ouvido o sermão de Jesus. Mas ele não poderia estar sentado no meio da multidão, por ser leproso. Uma curiosidade também, como que ele, sendo proibido de estar no meio da população, no meio da cidade, ele estava lá? Provavelmente esse leproso não estava com a sua pele exposta. Provavelmente, a Bíblia não diz, mas provavelmente ele estava envolto de lençóis, tecido, roupa para esconder todo o seu corpo. Aí você fala assim, então como que Jesus sabia que ele era leproso? Na verdade, Jesus não sabia que ele era leproso. Leia o versículo. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ou seja, o leproso veio até Jesus e se expôs. Quando o leproso diz, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo, Jesus e todos ali que estavam, quem ouviu, essa frase, sabia que aquele homem era leproso. Que a expressão tornar-me limpo era usada por pessoas que tinham lepra naquela época. Você sabia uma outra curiosidade? Esse leproso, se ele fosse descoberto pela população, ele, homem leproso, no meio da população, no meio do povo, ele seria apedrejado até a morte. Por quê? Um leproso estava descumprindo a lei. E se ele estava no meio do povo, ele estava transmitindo a lepra. Para você que não sabe, a lepra ela é transmitível. Por causa disso, não era permitido que um leproso ficasse no meio da sua família, no meio da cidade, do bairro em que ele morava. Por isso que ele tinha que ser levado para a caverna e ficar lá até a morte. A sentença de um leproso era o quê? A morte. Então esse leproso sabia que ele ia morrer. Ou ele ia morrer por lepra, lá na caverna, no alto das montanhas, ou ele iria morrer apedrejado, certo? Então se você vai morrer, qual é o problema de correr o risco de morrer mais cedo? E ele correu esse risco. Eu tenho certeza que esse leproso, ele ouviu pelo menos um pouco do sermão do monte, o sermão a qual Jesus trouxe até o capítulo de número 7, que nós já estudamos. Porque para ele ter essa fé, essa confiança que Jesus poderia curar ele, então ele tinha conhecimento. Ou seja, ele ouviu Jesus pregando. Mas será que ele não ouviu alguém falando de Jesus em algum canto? Não. Se você perceber, Jesus praticamente não fez nada de milagres, não fez nada assim de notoriedade até o Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, as pessoas iam até ele. Então as pessoas começaram a conhecer Jesus. E o leproso foi a mesma coisa. O leproso ouviu, o leproso confiou, e o leproso foi até Jesus e disse, Senhor, se quiseres, podes tornar-me
limpo. Muitas das vezes você que está me ouvindo, você não precisa de uma cura de lepra. Talvez você não precisa de uma cura do seu corpo físico, mas às vezes você precisa de uma cura da sua alma. Às vezes você precisa mudar a sua vida, mudar o seu pensamento, mudar a sua trajetória, porque você sabe que a vida que você está levando vai te levar à morte e vai te levar ao inferno. O leproso também não tinha outra opção. E ele escolheu. Na verdade ele tinha, duas opções: conhecer Jesus ou não, falar com Jesus ou não. E o leproso correu o risco de ser apedrejado por Jesus. Imagine que Jesus fosse um dos estudiosos, digamos assim, da sinagoga. Ele fosse um dos religiosos judeus. E Jesus, vendo ali o leproso, qual era a primeira coisa que os religiosos faziam? Pegavam a pedra e apedrejava o leproso, porque ele estava descumprindo a lei. Mas ele correu o risco. E você? Jesus, ele pode mudar a sua vida, mas você também tem que se entregar a Jesus. Não conhecer apenas na teoria aqui no projeto Quero Conhecer Jesus. Você tem que fazer o que o leproso fez, que foi até Jesus e disse: Senhor, se tu quiseres, ou se quiseres, podes tornar-me limpo. Em outras palavras, o Senhor pode me curar. Só o Senhor pode transformar a minha vida. Só o Senhor pode me dar uma nova opção, me dar uma esperança para viver. Porque o leproso já estava condenado à morte. Talvez você também está condenado à morte. Mas o Senhor Jesus, ele pode mudar a sua vida. E ele vai dar a última palavra. Então o leproso joga aos pés de Jesus o problema que o leproso tinha. E o que Jesus disse para ele, Diego? Vamos aprender? Vamos ao versículo de número 3. Mateus capítulo de número 8, versículo 3 diz assim: E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Então no versículo 2, o leproso faz a parte dele. O leproso dá o primeiro passo. O leproso toma uma decisão. E o versículo 3 é a consequência da decisão do leproso. O leproso tomou a decisão de correr o risco de ser apedrejado por Jesus. Por ser apedrejado por aquele mestre. Correu o risco, ou seja, deu o primeiro passo. E Jesus, estendendo a mão para o leproso, tocou no leproso. Aqui, irmão, já nos chama a atenção o toque de Jesus. A confiança que Jesus tinha no chamado dele. Não no chamado do leproso, no chamado dele. Jesus, ele tinha um chamado, uma missão. Ele tinha que cumprir essa missão. E ele tinha tanta convicção que Deus estava com ele, que ele poderia tocar em doentes e a doença daquela pessoa não passaria para Jesus. Aí você pode falar assim, mas por que, Diego? Por que Jesus tinha toda essa confiança? É simples, irmão. Do que você está cheio? Quanto mais coisas boas você está cheia, ou seja, vai simplificando, o Jesus estava cheio de Deus. Jesus estava no centro da vontade do Pai. Quando você está no centro da vontade do Pai, você vai ver que Jesus disse isso. Deus, no Antigo Testamento, disse várias vezes isso. Quanto mais cheio de Deus você está, mais longe o diabo vai estar de você. Mais longe as doenças estarão de você. Tem gente que fala assim, eu não entro na casa de espírita, eu não entro na casa de pessoas que morreram, eu não entro na casa que dizem ter assombração, porque vai que eu entro lá e pego aquela assombração. Se você é cristão, desculpa eu dizer, mas você é um cristão frouxo. Se você se diz ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você é frouxo, você é frouxa.
Por quê, irmão? A Bíblia diz que aonde você pisar seus pés, estando cheio de Deus, quem tem que fugir é o diabo, quem tem que fugir é a doença, quem tem que fugir é os espíritos malignos. Quando você está com Deus, Jesus disse, e também, se eu não me engano, no livro de Salmos, né, diz que você pode comer coisas com veneno, coisas envenenadas, que nada vai acontecer. Mas para nada acontecer, você tem que estar cheio de, no nosso caso aqui do cristianismo, temos que estar cheio de Jesus. Lá no capítulo 10 do livro de Mateus, que foi o primeiro estudo bíblico que eu trouxe aqui no canal Quero Conhecer Jesus, no projeto, eu explico, eu falo sobre Jesus, que ele fala assim: eu vos dou poder sobre doenças, sobre demônios, sobre a morte. Eu vos dou o poder de fazer milagres. Jesus ensinou lá no capítulo 10 de Mateus. Jesus disse: vem, que eu vou vos enviar. E se eu vos enviar, eu vos enviarei com o Espírito Santo, e terás autoridade sobre muitas coisas. Então, irmão, se Jesus ensinou, que nem aqui estamos no capítulo 8, no capítulo 10 Jesus vai ensinar isso para os discípulos. Preste atenção, até o capítulo 7 tivemos a teoria. A partir do capítulo 8 vamos ter Jesus cumprindo aquilo que ele ensinou no Sermão do Monte. E a partir do capítulo 10, nós vamos ver Jesus pegando os seus discípulos, que também significa alunos, pegando os seus alunos e colocando eles para ir à prática. Jesus chega assim e fala assim: olha, eu dei a teoria e dei a prática para vocês. Agora é a vez de vocês irem e correrem o risco, aprender na prática. Então, o capítulo 8 nos ensina Jesus colocando em prática tudo o que ele ensinou na teoria no Sermão do Monte. A primeira coisa que ele fez ao descer do monte foi o quê? Curar um leproso. Ele tocou no leproso. Jesus tinha duas opções: ou apedrejar o leproso, por ele estar descumprindo a lei, ou tocar no leproso e acontecer o quê? O versículo segue e diz assim: e Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou o quê? Purificado da lepra. Primeira coisa que Jesus precisa para fazer um milagre, na verdade Jesus precisa não, você. A primeira coisa que você precisa para receber um milagre é ter fé, confiança e sabedoria que Jesus pode fazer isso. A segunda coisa que você precisa fazer é invocar, chamar, convidar Jesus a ajudar você a resolver aquele problema. Há problemas que você pode resolver e Jesus ele vai te ensinar como resolver. Há problemas que Jesus vai deixar você ir até o seu limite para tentar resolver. Não conseguiu? Aí Jesus fala: agora é comigo. O nosso mestre, que é Jesus, aqui nós temos um líder, um pastor, um apóstolo, um professor, um mestre, um superior, um só. É o Diego? Não, é Jesus. Eu já disse em vários vídeos, em vários estudos, eu não sou o seu pastor, eu não sou o seu líder, não quero que alguém me chame de mestre, nem nada disso, como já está acontecendo. Mas eu não estou focado nisso. E estou corrigindo pessoas que vêm achando que eu sou mestre de alguém, que eu sou líder de alguém. Nós aqui estamos trazendo discípulos, gerando discípulos, não para o projeto, mas sim para Jesus. Ele é o nosso mestre. E você está aqui aprendendo sobre o meu mestre, sobre o meu pastor. Então o leproso foi até Jesus. Teve fé que Jesus poderia mudar a vida do leproso, curar ele. E Jesus foi lá e disse: eu quero. O leproso no versículo 2 diz assim:
se quiseres, podes me tornar limpo. Ou seja, o leproso depositou a fé dele em Jesus. E Jesus respondeu, quero ser limpo. Ou seja, o leproso disse, se Jesus quisesse, poderia tornar ele limpo, ou seja, curar ele. E Jesus falou, eu quero, então seja curado. E o versículo 3 termina assim, e logo ficou purificado da lepra. Talvez você não tenha lepra, mas tenha outra doença. Talvez você já fez de tudo. Já frequentou 200 igrejas. Mais de 200 religiões. Já foi em pai de santo, bruxo, tudo. E nada resolveu. E você chegou até aqui, no projeto Quero Conhecer Jesus. Quero deixar uma coisa bem clara. Eu não posso fazer nada pela sua vida. Eu não quero nada. Dinheiro, não quero dízimo, oferta, nada disso. A minha missão é expor, ensinar sobre Jesus. E você vai conversar com o nosso mestre. Mas, Diego, onde que eu encontro esse mestre? O leproso encontrou o mestre lá no monte, descendo do monte. Hoje, sabe aonde você pode encontrar Jesus? Dentro do seu quarto, que significa na sua intimidade. Você não precisa ir para um local para encontrar Jesus. Você só precisa parar a correria, parar a doideira que você vive, sentar em algum local, seja numa praça pública, seja no seu quarto, seja na sua casa, seja talvez dentro do transporte, do ônibus, do trem, de um Uber, de um carro. Você só precisa parar a sua vida toda e entregar a sua vida para Jesus. E falar, Senhor, até aqui eu lutei por minha conta própria e não consegui chegar muito longe. E você pode fazer igual o leproso fez. O leproso teve a oportunidade de ver Jesus, mas você pode ter a oportunidade de sentir Jesus. Jesus, amigo, está do seu lado agora. E você tem a oportunidade de convidá-lo a entrar na sua vida. E ele vai fazer e vai transformar a sua vida. Assim como ele transformou a vida do leproso. Ah, Diego, mas eu estou acostumado a ir na igreja. Eu tenho que pagar a oferta lá para ser abençoado. Então, lá na religião da igreja, que não é uma religião cristã, porque Jesus nunca disse para você dar oferta, dar dízimo em troca de bênção. Jesus nunca disse isso, nunca ensinou. Você sabia que Jesus nunca ensinou nem mesmo a existirem pastores? Jesus nunca ensinou os seus discípulos a abrir igreja. Nunca. Jesus ensinou que nós somos a igreja. Jesus mandou os discípulos ir de casa em casa pregar o evangelho e não abrir igreja. Exatamente. Então, amigo, você é uma igreja. Talvez uma igreja quebrada, uma igreja derrubada, mas está na hora de convidar Jesus a entrar na sua vida. No final do estudo de hoje, eu vou te contar 3 segredos que você pode fazer para ter uma vida com Cristo. Uma vida íntima, ter intimidade com Jesus. Ok? Vamos para o próximo versículo? Vamos ao versículo de número 4, o último versículo do estudo de hoje. Mateus capítulo de número 8, versículo 4 diz assim: Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Vamos lá, versículo 4 começa assim. Lembrando, o versículo 3, Jesus curou o leproso da lepra, ok? E no versículo 4, Jesus disse-lhe então Jesus:
Jesus, né, falando pro ex-leproso, né, agora. Olha, não o digas a alguém, mas vai. Ou seja, Jesus está falando pro ex-leproso assim, não é para você divulgar o que aconteceu. Não é para você divulgar, não é para você falar, não é para você contar para as pessoas o que aconteceu. Mas vai. E o versículo continua assim: mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou. Ou seja, Jesus está falando assim, você recebeu uma bênção. Vai lá no templo, lá no sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou. Aí você, às vezes lendo isso, fala, Diego, você acabou de falar que Jesus nunca ensinou a dar oferta para receber bênção, a dar dízimo para receber bênção. Jesus nunca ensinou isso, mas Jesus está falando para o ex-leproso ir até o sacerdote, apresentar uma oferta que Moisés determinou. Então, Diego, como é que você explica isso? É simples. Primeiro, lá era outra religião, a qual os judeus até hoje, até os dias de hoje, dependendo da bênção que eles recebem, eles têm que ir até o sacerdote e apresentar uma oferta ao sacerdote. Na época de Jesus, essa oferta não era em dinheiro. Essa oferta era em animais. Para você que não sabe, quando eles lá na época de Jesus apresentavam um animal para o sacrifício, existiam alguns tipos de sacrifício. Tinha o sacrifício a qual todo o animal, 100% do animal, era cremado, queimado, até virar cinza. Era um tipo de sacrifício. Existia um outro sacrifício a qual metade do animal era sacrificado e metade do animal ficava como oferta para o templo. Ok? E existia a outra oferta, que era uma oferta de agradecimento, onde em vários casos essa oferta de agradecimento era levada ao sacerdote, mas essa oferta ela não era sacrificada, ela ficava como oferta, ou seja, como um agradecimento a Deus, e era entregue aos sacerdotes do templo aquela oferta. E essa oferta de agradecimento pela cura que o leproso teve, ele levou essa oferta, ou pelo menos Jesus, né, falou para ele fazer isso, levar um animal, poderia ser uma pomba, poderia ser um cabrito, poderia ser um animal dentro das regras de ofertas, e levar para o sacerdote como agradecimento a Deus, porque Moisés determinou, Moisés deixou na lei dos judeus. Então, você pode pegar esse trecho e querer distorcer para querer justificar a oferta e o dízimo que as igrejas hoje pedem. Pedem não, né? Exige, obriga você a fazer. Ou vai falar para mim que você nunca ligou a sua televisão ou até vídeos na internet e nunca viu aqueles apóstolos pedindo R$1.000 de oferta. Falando assim, olha, tá aqui um feijão que cura Covid. Tá aqui uma camiseta que cura não sei o quê. Ó, tá aqui uma toalhinha que cura. Ó, irmãos, não estamos vendendo, ok? Não estamos vendendo. Estamos te dando de graça. Mas você tem que nos mandar uma oferta de gratidão a Deus no valor de R$1.000. Irmão, não estou vendendo a toalhinha. Estou aqui disponibilizando de graça, mas nós precisamos da sua colaboração. Porque a obra de Deus é carente, a obra de Deus é necessitada, a obra de Deus é pobrinha e precisamos da sua colaboração. Nos mande uma oferta de R$1.000 e você vai receber essa toalhinha na sua casa. Vai falar para mim que você nunca viu isso. Mas, Diego, eles estão baseados talvez nesse versículo aqui. E eu posso te dizer que não. Porque este versículo, Moisés determinou a lei que era apresentada para os judeus.
Aí eu vou te perguntar, você é judeu? Você que está estudando sobre Jesus, você é judeu ou você é o quê? Ou você é judeu ou você é cristão. Jesus ele veio, irmão, para acabar com o sacrifício de animais, tá? Porque isso virou lei, virou maneira de roubar o povo naquela época de Jesus. Você vai ver em algumas passagens bíblicas que Jesus chegou ali no templo e teve o quê, irmão? Uma feira. Como fosse uma feira livre. Tem gente hoje vendendo na feira, né? Tomate, vendendo salada, vendendo frutas, vendendo ovos, vendendo alface, vendendo banana, vendendo batata, vendendo laranja, maçã, abacaxi e assim por diante. Pastel, né? Mas na época de Jesus, a feira lá perto do templo vendia os animais para o sacrifício. Então a lei de Moisés determinava que você, como criador, você criava pombos, por exemplo, quando você cometia um erro ou queria agradecer a Deus alguma coisa, você pegava a melhor criação, ou seja, o melhor animal, o animal mais puro que você criava, pegava aquele animalzinho, levava no templo para sacrificar aquele animal. Mas na época de Jesus, já estava tendo comércio de oferendas, digamos assim. Comércio de oferta. Não. Você não precisa criar sua pombinha mais. Vem aqui, ó, que eu te vendo uma pombinha perfeita. Dentro da regra que Moisés determinou. Compra essa pombinha e entrega para o sacerdote. E talvez uma coisa que você não saiba, existem vários estudos que confirmam que vários sacerdotes daquela época dos judeus pegavam esses sacrifícios, esses animais que eram para ser sacrificados, não sacrificava, recebia a oferta, dispensava e a pessoa falava que Deus te abençoe e depois colocava de novo na gaiolinha e devolvia para o comerciante. Exatamente. E o comerciante vendia para outra pessoa a mesma pombinha que já tinha vendido talvez para 10 pessoas no passado, e as 10 pessoas achavam que Deus iria perdoar elas do pecado delas, mas não acontecia. Por quê? A pombinha, vamos supor a pombinha 1. Aquela pombinha 1 já foi vendida mais de 10 vezes e nunca foi sacrificada. Ou seja, era esse tipo de coisa errada que Jesus foi contra. Porque, irmão, o dinheiro corrompe pessoas. Então, o cambista, o cara lá da barraquinha, vendia para você, que você pagava um dinheiro para ele, e com certeza vai me dizer que não, que algumas moedinhas daquele dinheiro ia para o sacerdote. E será que nos dias de hoje tem isso, irmão? Por que será que Jesus não ensinou a dar dízimo, oferta, a ficar batendo continência ou a seguir homens? Por que Jesus não ensinou essas coisas? Sabe por quê, irmão? Jesus já tinha a experiência e o conhecimento que esse tipo de coisa corrompe as pessoas. E o judaísmo naquela época estava corrompido. Não sei como é hoje, que eu não tenho conhecimento sobre o judaísmo. Mas lá acontecia. Então, a oferta que as pessoas hoje pedem na igreja não é baseada no cristianismo, no Novo Testamento, nos 4 evangelhos. É baseada ou no Antigo Testamento, sobre a lei de Moisés, ou é baseada no apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo ensinou os seus seguidores a serem ofertantes e a serem dizimistas, a dar oferta alçada e assim por diante. Paulo ensinou. Mas como que Paulo ensinou algo, sendo que Jesus nunca ensinou isso?
Então, se a sua igreja pede oferta, pede dízimo, a sua religião pede oferta, pede dízimo, e se diz uma religião ou uma igreja cristã, na verdade, o cristianismo só está na placa. Porque o cristianismo nunca fomos ensinados a pedir oferta e nem a pedir dízimo. Jesus disse para o leproso ir até o sacerdote e apresentar a oferta, porque Jesus até aqui tinha que respeitar algumas regras dos judeus. E assim, o leproso iria abrir a curiosidade, digamos assim, daquele sacerdote e falar assim: imagina comigo, um leproso chegando em você, vamos supor que você é um sacerdote, e eu chego lá e falo assim: olha, eu sofri de lepra por 10 anos. E um homem chamado Jesus chegou em mim, tocou em mim e me curou. E eu recebi a cura da lepra. E eu estou aqui porque ele me pediu para trazer uma oferta de agradecimento, como Moisés determinou. Imagine como ficou a cabeça, a curiosidade do sacerdote em querer conhecer quem é esse tal de Jesus. Ou seja, na minha opinião, Jesus teve uma estratégia. A estratégia de Jesus não era fazer o ex-leproso pagar oferta, pagar tributo, pagar dinheiro para a religião. E sim, a estratégia de Jesus foi fazer com que aquilo que o ex-leproso iria falar chamaria a atenção dos religiosos daquela época. Porque não existia cura para a lepra. Não existia naquela época de Jesus. E o versículo continua assim: para lhes servir de testemunho. A última frase do versículo de número 4 confirma o que eu te falei agora. Jesus mandou o ex-leproso ir até o sacerdote para lhe servir de testemunho. Ou seja, ali, para o leproso, ex-leproso, era uma confirmação do acontecimento. E para o sacerdote, era um testemunho do ocorrido, do acontecimento, que sim, um leproso foi curado por uma liderança cristã ou alguém enviado por Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor amado, neste momento eu venho agradecer ao Senhor por mais este estudo bíblico, onde, Pai amado, hoje nós estudamos Mateus capítulo de número 8, falamos sobre o leproso purificado. Obrigado, Pai amado, pelas revelações, pelo ensinamento, pelo estudo, por tudo, Pai amado, que o Senhor nos surpreendeu no estudo de hoje, por todos os ensinamentos. Eu agradeço tanto para mim, que dei o estudo bíblico, mas também aprendo, e também para as pessoas que vão ouvir ou assistir tanto o estudo completo, quanto, Senhor amado, cada versículo individual. Pai amado, que cada versículo, que cada palavra, que o estudo bíblico seja, Pai amado, transformado de palavras em sementes, e que essas sementes, Senhor amado, assim como a parábola do semeador, ele lançava as sementes. Eu também me coloco, Senhor amado, como um semeador, onde estou lançando as sementes, e eu peço ao Espírito Santo que venha pegar essas sementes e guiá-las para os ouvidos, para as vidas, para as mentes, para os corações, para as famílias, para os bairros, as casas, as cidades, os estados, as regiões e até mesmo os países.
Senhor amado, eu agradeço por estar alcançando mais de 150 países com os nossos estudos bíblicos. Muito obrigado. Eu agradeço ao Senhor por alcançar tantas pessoas. Eu peço ao Senhor que continue levando a palavra do Senhor aos 4 cantos do planeta e venha, Senhor amado, transformar. Eu acredito, eu confio, tenho fé que, se for necessário, o Espírito Santo pode transformar o estudo que foi gravado no idioma português. O Senhor Espírito Santo pode transformar em qualquer outro idioma, e cada pessoa no país que estiver pode ouvir a minha voz no idioma dela, no idioma dele. O Senhor Jesus disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, podereis fazer obras gigantescas, obras impressionantes. E o Senhor Jesus disse que poderíamos fazer obras maiores do que a que ele fez. Então, Pai amado, eu acredito, confio e sei que tenho fé e sei que o Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo pode transformar o idioma em português de um garoto aqui de São Paulo, do Brasil, falando um português tão simples, mas o Senhor pode transformar no idioma que o Senhor quiser. Eu acredito, confio e tenho fé para isso. Então, Espírito Santo, leve esse estudo, os versículos, aos 4 cantos do planeta. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém e amém, Senhor. E assim, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por você ter feito mais um estudo bíblico aqui, juntamente com o projeto Quero Conhecer Jesus. Para você que está ouvindo apenas o trecho da oração aí no canal Explicando Versículos, quero convidar você a vir fazer o estudo bíblico e conhecer o estudo bíblico. Se você está me vendo e assistindo no YouTube, você pode ver o link do estudo completo aqui na descrição do vídeo. Para você que está ouvindo apenas o áudio, basta você pesquisar Projeto Quero Conhecer Jesus e lá dentro do YouTube você vai encontrar o estudo bíblico de Mateus 8, o leproso purificado. Que Deus te abençoe grandemente. Para quem está no YouTube, aparece na sua tela aí mais 2 vídeos. Clica aí e vem comigo para o próximo estudo bíblico do projeto Quero Conhecer Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, ou até o próximo estudo. Tchau, tchau e tchau.